alguns ex-detentos, a experiência de ter cumprido pena num presídio marcado muitas vezes pela humilhação já é o suficiente para não voltar à criminalidade. Outros encontram no apoio da família razão para fugir das más companhias e resgatar a dignidade. Mas entrar no mercado de trabalho ainda é para muitos a única saída para refazer a vida. O governo do estado oferece convênios e apoio às empresas privadas que contratam ex-detentos. Mas são poucos os empresários que acreditam nesta parceria. Na última reportagem da série Liberdade Aprisionada, vocês acompanham a realidade de quem soube aproveitar as oportunidades. Daqui a 4 meses, esta mulher vai completar 31 anos de casada, dos quais 27 o marido passou preso. Uma história de companheirismo, superação e amor. As coisas que ele fazia, graças a Deus que ele nem fala mais, nem pensa, e é outra pessoa, totalmente diferente, outra pessoa. Dono de casa, responsável. Acusado de 30 homicídios e condenado a 80 anos de prisão, há 3 anos ele vive no regime aberto. Passou por 3 unidades prisionais, foi cozinheiro e hoje, ganhando um salário mínimo, sem direito a férias e 13º, trabalha como motorista. Antes eu era chefe de uma quadrilha de criminosos, né? De grupo de extermínio. Hoje eu sou chefe de uma família, de uma grande família. Essa é apenas uma das 1.968 histórias de detentos que receberam nos últimos anos apoio da Secretaria Executiva de Direitos Humanos do Estado para recomeçar a vida fora dos muros da prisão. Uma casa de apoio foi implantada para acolher quem sai das unidades e não tem para onde ir. Desde que a casa foi criada em abril de 2011, com 15 funcionários, cerca de 60 pessoas passaram por aqui. 35 chegaram a ficar por mais de 30 dias. Hoje, a casa, que tem capacidade para 50 pessoas, abriga 15 ex-detentos. Muitos estão em fase de reaproximação com a família. Outros, por estarem sozinhos, estão aos poucos sendo reintegrados à sociedade. Aqui ele encontra a acolhida, o tratamento, que é, se for drogado, se precisar, faz o encaminhamento, e encontra o apoio para a retirada de documentos, para a inclusão escolar e principalmente para a inclusão produtiva. Então, oferecemos a mão de obra, a isenção dos encargos sociais, tendo em vista que eles estão vinculados à lei de execução penal e não à de consolidação das leis trabalhistas. A CAEL, Casa de Acolhimento a Egressos e Liberados do Estado, mantém convênio com 21 empresas, das quais 7 são privadas. Nesta empresa, no município de Paulista, dos 150 funcionários, 58 são detentos do regime semiaberto. Além desses, outros 20 detentos que concluíram a pena foram contratados, passaram a ter carteira assinada e todos os benefícios de um trabalhador. Uma sensação muito boa de alívio, de saber que vou continuar trabalhando, se tiver força de vontade, consegue. Após ele cumprir a pena, recebeu o alvará de soltura do juiz, eu tenho o prazer de assinar a carteira dele. Porque se você não assinar a carteira dele, qual vai ser a perspectiva de vida dessa pessoa? Ele não vai ter, quer dizer, você só vai usufruir dele quando ele é um apenado e quando ele está solto. Você vai jogar ele na rua de maneira nenhuma. Aí é que você tem que dar oportunidade para ele mostrar e ele sentir que você acredita nele. A Secretaria de Ressocialização mantém o mesmo tipo de convênio com outras 30 empresas. E o Tribunal de Justiça já conseguiu empregar temporariamente 75 detentos. Nós já trabalhamos com 75 pessoas em 3 grupos de 25 e conseguimos apenas 12 empregos para eles, mesmo assim atividades mais brutas de limpeza, de faxina, etc. Então o mercado é muito fechado e mesmo eles estando munidos de uma carta de apresentação expedida pelo Tribunal de Justiça de Pernambuco, eles têm dificuldade de serem aceitos no mercado. Este empresário diz que não se arrepende de ter contratado mão de obra carcerária. A Secretaria de Ressocialização, ela dá um suporte muito grande, acompanha e quando há qualquer problema ela ajuda a resolver. Sai ganhando o Estado porque melhora o índice de ressocialização. Sai ganhando o empresário com a redução de custos e sai ganhando o reeducando, porque ele passa a ter renda também, que de outra forma não teria. Mas nem todos esperam pela carteira assinada.
Este rapaz foi assaltante de banco, cumpriu 9 dos 17 anos a que foi condenado. Trabalhou como faxineiro, serviços gerais e hoje tem seu próprio negócio. É artesão na Casa da Cultura. Algumas vezes sim, eu pensei em voltar para a vida do crime, que no começo eu encontrei um pouco de dificuldade, mas tive força de vontade e teve pessoas que apoiou. É como eu digo, a confiança é o que leva a gente a acreditar que futuramente a gente pode conquistar qualquer coisa, né? Então foi através dessa confiança, as pessoas que confiaram em mim, eu tive medo de decepcionar elas, que lutei para conquistar esse espaço aqui, né? E minha dignidade novamente. Aos 56 anos, este homem é um exemplo de luta e perseverança. Passou 12 anos no Aníbal Bruno e, vivendo quase na miséria, vende doces para sobreviver. Queria fazer muito mais coisa, né? Se eu tivesse um comércio, né? Eu trabalho, faço pizza, faço bolo, mas não tenho condições, né? O meu sonho é botar um comércio para mim. Conseguir entrar no mercado de trabalho vem junto com um outro desejo, o de aprender a ser livre, sem se preocupar em esconder o rosto e não divulgar o nome, como o que aconteceu com todos os detentos e ex-detentos entrevistados nessa série de reportagem. São pessoas que lutam para não serem visíveis diante da sociedade, enquanto esperam o apoio do poder público para deixar de lado a sensação de liberdade aprisionada. Deveria ter mais assistente social e psicólogo, deveria ter mais incentivo à escola, deveria ter mais vaga de trabalho, tanto na unidade quanto fora, né? As firmas deveriam contribuir, né? Se querem que o índice de criminalidade baixe, deveria todo mundo se unir para tentar amenizar, né? E os presos também se conscientizar e fazer a sua parte. Se não se dá oportunidade, deixa a pessoa ociosa presa, se ele não aprendeu nada, ele vai voltar a fazer a mesma coisa, vai voltar pior do que já era. Eu estou com a Eliana Victório, que durante um mês, ao lado do cinegrafista Edilson Silva, colheu esses depoimentos emocionantes, impressionantes, como esse último aí, que eu acho que resume bem esse debate que levantamos para a sociedade, Eliana. Com certeza. Boa noite, Rodrigo. Boa noite. Na realidade, nós decidimos fazer essa série de reportagens porque nos chamou a atenção o fato de 85% dos detentos, quando ganharem a liberdade, voltarem à criminalidade, voltarem a cometer crimes, roubar, matar, assaltar e tantos outros crimes. Isso nos preocupa. Então, isso nos chamou a atenção. E a gente correu atrás para tentar ouvir e saber do próprio preso e das autoridades, dos especialistas, por que tanto crime. A gente sai às ruas, somos assaltados, tantos bancos têm sido assaltados nos últimos meses, nas últimas semanas, e quando o assaltante é preso, se descobre que na realidade ele é um ex-detento. É importante deixar claro que em nenhum momento estamos tomando partido de nenhum dos dois lados. A ideia é levantar esse debate polêmico e muito importante para a sociedade discutir isso, porque os números são realmente impressionantes. Com certeza. E você se referiu ainda há pouco ao último detento que nós ouvimos nessa reportagem. Ele, na realidade, faz um alerta. Nós não podemos ficar reféns de uma situação como ele coloca. Mas a sociedade, e eu acho que nós estamos cumprindo com o nosso papel de divulgar, de mostrar uma situação, alertar o governo do Estado. O governo do Estado tem feito algumas coisas, né? Mas é preciso mais, mas a sociedade precisa participar. Os criminosos foram retirados das ruas, estão sendo retirados das ruas, mas eles estão sendo colocados em presídios em condições subhumanas. E isto revolta qualquer um. E ninguém quer. Eles não vão ficar lá para o resto da vida. Nós entrevistamos um detento que cometeu 30 homicídios, foi condenado a 80 anos e ele está em liberdade, regime aberto. Esse, pelo menos as pessoas que convivem com ele, dizem que ele se recuperou. Mas os demais? Fomos a primeira equipe a mostrar em Itaquitinga como vai funcionar aquele presídio e também as primeiras instalações do novo complexo Aníbal Bruno. O que é que você sentiu ali perto? Você acha que vai funcionar na prática? Olha, Rodrigo, na realidade é o seguinte, Itaquitinga, eu e Eliana Victória acredito. Porque também se a gente não acreditar, o que será de nós? O que será dessa sociedade?
É um presídio muito bonito, a estrutura, a proposta, os detentos vão estar classificados, eles vão pegar todos os detentos da Barreto Campeiro e jogar em 3 presídios que são de segurança máxima. Eles vão estar classificados, separados por unidade, por crime. E da mesma forma, Aníbal Bruno, que o governo do estado deve inaugurar oficialmente no começo da próxima semana. A gente torce para que isso aconteça, para até Pernambuco sair desse título muito ruim, que é o pior sistema carcerário do país, né, Eliana? Muito obrigado, parabéns pela série, parabéns para toda a equipe, muito boa, muito bem feita. Muito obrigado também pela presença aqui no JT.